Imagine um país retratado diariamente como enigma e, ao mesmo tempo, como ameaça, mas que poucos realmente conhecem em profundidade. O Irã é muitas vezes reduzido a manchetes sobre política e conflitos, quando na realidade guarda uma das culturas mais ricas e influentes da história humana. O que você talvez não saiba é que essa terra, conhecida no passado como Pérsia, foi palco de impérios que moldaram o mundo, e continua sendo hoje um lugar de contrastes tão extremos que chegam a desafiar a lógica. Pode parecer contraintuitivo, mas enquanto o noticiário insiste em mostrar apenas tensão e conservadorismo, no Irã vivem milhões de pessoas que celebram festas ancestrais, recitam poesia de 1000 anos e preparam pratos que carregam o sabor de civilizações inteiras. Ao mesmo tempo, é ali que a geografia se mostra implacável. Desertos capazes de atingir 70 graus Celsius convivem com montanhas cobertas de neve, lembrando que essa terra é feita de paradoxos. Essa mistura cria um cenário que é, no mínimo, perturbador para quem pensa o mundo em categorias simples. A recompensa de mergulhar nessa realidade é perceber como o Irã, longe de ser apenas um país fechado e misterioso, é também um epicentro de sabedoria, resiliência e legado cultural. Entender a vida no Irã é abrir os olhos para uma sociedade que sobreviveu a conquistas, revoluções e sanções internacionais sem jamais perder o fio de sua identidade. E, acredite, conhecer de perto esse universo vai mudar a forma como você enxerga não só o Oriente Médio, mas a própria trajetória da humanidade. O Irã é uma terra de contrastes tão marcantes que parece ter sido moldada para desafiar a imaginação. Localizado no coração do Oriente Médio, o país faz fronteira com 7 nações distintas: Afeganistão, Paquistão, Iraque, Turquia, Azerbaijão, Turcomenistão e Armênia, e ainda é banhado por 3 mares diferentes: o Cáspio ao norte, o Golfo Pérsico e o Mar de Omã ao sul. Essa posição geográfica estratégica transformou o território em rota de comércio, disputas e trocas culturais ao longo da história. Mas o que mais impressiona é a vastidão. Com mais de 1.700.000 quilômetros quadrados, o Irã é a segunda maior nação do Oriente Médio e a 18ª do mundo. A paisagem iraniana é dominada por cadeias montanhosas que parecem muralhas erguidas pela própria natureza. O maciço de Alborz, ao norte, ergue-se imponente às margens do Mar Cáspio, enquanto a cordilheira de Zagros se estende do noroeste ao sudoeste como uma espinha dorsal. Essas montanhas não são apenas barreiras físicas. Moldam o clima, os rios e até as rotas de migração humana. No inverno, suas encostas ficam cobertas de neve, criando um contraste quase surreal com os desertos abrasadores que se espalham pelo centro do país. Esse choque de ambientes extremos define o caráter geográfico do Irã. No coração do território, encontra-se o Planalto Iraniano, um vasto cenário de desolação e beleza selvagem. Ali estão os desertos mais extremos da Terra, como o Dasht-e-Kavir, um mar de sal que lembra a superfície de outro planeta, e o Dasht-e-Lut, famoso por registrar as temperaturas mais altas já medidas, chegando a 70 graus Celsius. Essas regiões, inóspitas para a maioria dos seres humanos, ainda abrigam formas de vida adaptadas ao calor infernal e à escassez de água. Para os exploradores, caminhar por esses desertos é quase como viajar para Marte sem sair da Terra. Apesar dessa dureza, o sudoeste do Irã apresenta uma rara exceção, uma planície fértil que se estende até a fronteira com o Iraque. Essa área, alimentada por rios e com solo propício, tornou-se o berço de algumas das primeiras civilizações humanas. É como se a natureza tivesse escolhido uma pequena janela de abundância no meio do caos climático,
permitindo que sociedades ancestrais florescessem e deixassem marcas que ainda ecoam no presente. Ali, a geografia não foi apenas cenário, mas protagonista do desenvolvimento humano. Essa diversidade natural explica por que o Irã se tornou um território tão disputado ao longo da história. Montanhas que protegem, desertos que isolam, mares que conectam e planícies que alimentam criaram as condições para impérios surgirem e caírem. E compreender esse mosaico geográfico é essencial para mergulhar em sua trajetória civilizatória, pois foi justamente sobre esse solo complexo que nasceram os impérios que marcaram o mundo e moldaram a identidade persa. A trajetória do Irã é marcada por impérios que moldaram não só o Oriente Médio, mas também o mundo ocidental. Ainda na antiguidade, o território era parte da crescente fértil, onde surgiram sociedades pioneiras como os sumérios e acádios. Foi nesse cenário que, em 559 a.C., Ciro, o Grande, fundou o Império Aquemênida, lembrado até hoje pela sua administração visionária e por respeitar culturas locais em um período dominado por conquistas violentas. Esse detalhe tornou o império referência histórica em tolerância e organização. Sob Dário I, a expansão foi colossal, unindo terras que iam do Vale do Indo até as fronteiras da Grécia. Estradas largas e fortificadas cruzavam desertos e montanhas, permitindo que mensageiros levassem ordens em poucos dias a regiões distantes. Essa infraestrutura antecipava práticas que hoje chamamos de logística global. Porém, em 330 a.C., Alexandre, o Grande, pôs fim ao domínio persa, marcando o início de uma sucessão de invasões. Helênicos, árabes, mongóis e turcos se alternaram no poder, deixando rastros de arquitetura, religião e costumes que ainda são visíveis. O salto para o século XX mostra uma nova virada. Em 1935, a antiga Pérsia passou a ser oficialmente chamada de Irã, reafirmando uma identidade que mescla orgulho histórico e modernidade. Décadas depois, em 1979, veio a Revolução Islâmica, que derrubou o Shah Reza Pahlavi e estabeleceu a República Islâmica, liderada pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini. A mudança não foi apenas política, alterou a maneira como milhões de iranianos viviam, redefinindo desde o sistema educacional até o papel da mulher na sociedade. As novas leis, inspiradas na Sharia, passaram a reger a vida cotidiana em detalhes minuciosos. O uso obrigatório do véu, a separação de gêneros em escolas e espaços públicos, e a censura cultural são reflexos de um regime que transformou profundamente o imaginário coletivo. O Irã deixou de ser visto apenas como uma terra de reis antigos e se tornou símbolo de uma resistência religiosa frente ao Ocidente. Essa fusão de espiritualidade e poder político molda até hoje a percepção que o mundo tem do país. Mas a história não é estática. Em 2022, protestos liderados por mulheres mostraram que a sociedade iraniana continua em ebulição, questionando velhos paradigmas e exigindo mudanças. Esses movimentos revelam que, além da política, o tecido cultural e religioso é quem sustenta o coração do país. E para compreender a vida no Irã de hoje, é indispensável mergulhar nesse universo de tradições, crenças e celebrações que atravessaram séculos e seguem pulsando com força no cotidiano persa. No Irã, a cultura não é apenas uma expressão artística, mas um fio que costura a identidade coletiva há milênios. O idioma oficial, o Farsi, também chamado de persa, é uma das línguas mais antigas ainda em uso, carregando em suas palavras séculos de poesia, filosofia e literatura. Poetas como Hafez e Ferdowsi continuam sendo lidos como se fossem contemporâneos, e não apenas como figuras de um passado distante.
Ler um poema persa é mergulhar em uma tradição que valoriza a beleza, a metáfora e a sabedoria transmitida de geração em geração. A religião também exerce papel central. O Irã é o maior reduto do islamismo xiita, praticado por cerca de 89% da população, em contraste com o predomínio sunita no restante do mundo muçulmano. Esse detalhe transforma o país em centro espiritual e político de milhões de fiéis espalhados pelo planeta. Ainda assim, o Irã abriga minorias religiosas como cristãos, judeus, zoroastristas e bahá'ís, revelando uma diversidade que, embora muitas vezes tensionada, compõe um mosaico plural. Essa mistura confere complexidade ao cotidiano iraniano, em que fé e tradição caminham lado a lado. As festividades mostram como religião e cultura se entrelaçam no dia a dia. O Novruz, celebrado no equinócio da primavera, marca o Ano Novo Persa e é vivido com encontros familiares, banquetes e rituais de renovação. Já o Shahar-Sham-Besuri, Festival do Fogo, envolve pular sobre fogueiras em um gesto simbólico de purificação. No inverno, o Yalda, também chamado de Shab-e-Cheleh, celebra a noite mais longa do ano, em que frutas vermelhas como romã e melancia ganham destaque como símbolos de resistência e vitalidade. Esses ritos antigos, preservados até hoje, reforçam a continuidade entre passado e presente. A arte iraniana, por sua vez, é reconhecida mundialmente por sua riqueza e sofisticação. Os tapetes persas, famosos pelo simbolismo profundo em suas tramas, são mais do que objetos decorativos. Cada padrão carrega mensagens culturais e até espirituais. A cerâmica e a caligrafia refinadas mostram a importância da estética no cotidiano, enquanto a arquitetura islâmica encanta com mosaicos coloridos, minaretes esguios e vitrais que transformam a luz em espetáculo. Entrar em uma mesquita iraniana é testemunhar como a geometria pode se tornar espiritualidade materializada em pedra e vidro. Esse tecido cultural revela que o Irã não pode ser entendido apenas por sua geografia ou sua história política. É na poesia, na fé, nos rituais e nas artes que a essência persa se manifesta de maneira mais clara. Cada celebração, cada tapete, cada linha de caligrafia é um fragmento da identidade coletiva, sustentando tradições milenares, mesmo diante de mudanças sociais e políticas. E é justamente essa herança que pulsa com força nas cidades iranianas, onde modernidade e memória se encontram em ruas, praças e monumentos que ainda ecoam a grandeza do passado. Teherã, a capital iraniana, é o ponto de partida para entender o Irã contemporâneo. Cercada por montanhas e com mais de 8 milhões de habitantes, a cidade combina o pulsar moderno de arranha-céus e avenidas largas, com bazares tradicionais que parecem não ter saído da Idade Média. A Torre Milad, símbolo de modernidade, divide espaço com o Palácio Golestan, herança da Era Qajar, enquanto o Grand Bazar continua sendo o coração do comércio. É um lugar onde o contraste é inevitável. De um lado, jovens conectados ao mundo digital. Do outro, a força da tradição moldando o cotidiano. Isfahan é frequentemente chamada de a cidade mais bela do Irã, e não sem razão. No centro, a Praça Naqsh-e-Jahan, a segunda maior do mundo, impressiona pela grandiosidade e harmonia arquitetônica. A Mesquita Shah, com seus azulejos azuis que mudam de tom conforme a luz do sol, é considerada uma das obras-primas do Islã. As pontes históricas, como Sio-Sepol, transformam o rio em cenário de poesia urbana, enquanto o Palácio Ali Kapu exibe a opulência da dinastia Safávida. Quem visita Isfahan sente que está caminhando por um museu a céu aberto.
Shiraz, por sua vez, é conhecida como a cidade dos jardins e carrega um simbolismo literário inconfundível. Foi berço de poetas como Hafez e Saadi, cujos túmulos continuam sendo locais de peregrinação cultural. A Pink Mosque, com seus vitrais multicoloridos, cria uma experiência sensorial única ao amanhecer, enquanto o Jardim Eram simboliza a perfeição do paisagismo persa. A cidadela de Karim Khan e o Bazar Vakil mostram como a cidade foi também centro de poder e comércio. Shiraz é o equilíbrio perfeito entre poesia, natureza e urbanismo histórico. Mas nenhum símbolo do poder persa é mais marcante que Persépolis. Fundada por Dário I, foi a capital cerimonial do Império Aquemênida e, séculos depois, incendiada por Alexandre o Grande. Seus relevos monumentais, representando povos tributários de diferentes partes do Império, são testemunhos em pedra da diversidade que a Pérsia abrigava. A porta de todas as nações, com esculturas colossais, ainda transmite a sensação de estar diante de um império global. Não à toa, Persépolis foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, consolidando-se como um dos sítios arqueológicos mais importantes do planeta. Além dela, outras joias históricas reforçam a herança persa. Pasárgada guarda o túmulo de Ciro, o Grande, e os vestígios da primeira capital persa, um lugar de reverência para quem busca a origem desse império lendário. Susa, mais antiga ainda, carrega ruínas de povos elamitas e sassânidas, revelando como o território iraniano sempre foi palco de civilizações poderosas. Essas cidades e sítios arqueológicos não são apenas marcas do passado, mas parte viva da identidade nacional, servindo de ponte direta para os cenários naturais que completam o retrato da diversidade iraniana. Poucos países no mundo apresentam contrastes tão intensos quanto o Irã quando o assunto é natureza. No coração do território, o deserto de Lut ostenta o título de lugar mais quente da Terra, com temperaturas que já ultrapassaram 70 graus Celsius. Esse cenário árido, classificado pela Unesco como Patrimônio Natural, lembra paisagens extraterrestres, dunas gigantes, formações rochosas esculpidas pelo vento e uma aridez absoluta que desafia qualquer visitante. Ainda assim, formas de vida resistentes, como répteis e insetos, encontram meios de sobreviver ali, provando que a adaptação é uma lei universal. Já o Dasht-e-Kavir, também conhecido como Deserto Salgado, é um espetáculo de paisagens surreais. Planícies cobertas de sal se estendem até onde a vista alcança, intercaladas por depressões como o Gavi Kuni, que se enchem de água em raros períodos de chuva. Para os viajantes, atravessar esse território é ter a sensação de caminhar sobre um oceano congelado em branco. Não por acaso, exploradores e fotógrafos veem no Kavir um laboratório natural de beleza e resistência. Ele simboliza como a geografia iraniana pode ser, ao mesmo tempo, hostil e hipnotizante. Ao norte, o cenário muda radicalmente. As montanhas cobertas de neve criam paisagens dignas de cartões postais, especialmente na cordilheira de Alborz. Florestas densas se espalham pela província de Mazandaran, onde o clima úmido e verdejante contrasta de forma quase poética com os desertos centrais. Nesse mesmo eixo está o Mar Cáspio, cujas praias atraem famílias e turistas locais em busca de lazer. Cidades como Chalus e Ramsar são conhecidas não só pela beleza natural, mas também por servirem de refúgio refrescante durante os verões escaldantes do interior. Essa dualidade, gelo no norte e fogo no centro, transforma o Irã em um país de extremos. Em poucas horas de viagem, é possível sair de uma estação de esqui e chegar a dunas desérticas. Esse fenômeno não apenas impressiona geógrafos, mas também molda o cotidiano da população,
que aprendeu a conviver com climas completamente distintos. Para o viajante atento, percorrer essas paisagens é mais do que turismo, é um mergulho em um território que sintetiza a capacidade da natureza de se reinventar a cada curva. Esses ambientes naturais mostram que o Irã é um verdadeiro microcosmo do planeta, onde convivem gelo, sal, fogo e floresta em um só território. Essa riqueza geográfica vai muito além do espetáculo visual. Ela sustenta economias locais, tradições de sobrevivência e identidades regionais. E quando pensamos em como esses cenários impactam a vida dos iranianos, é impossível não se perguntar de que maneira eles também se refletem na economia, na culinária e no legado que o país projeta para o mundo. O Irã ocupa uma posição singular na economia mundial. Com um PIB estimado em mais de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares em paridade de poder de compra, o país é sustentado por pilares como energia, mineração, agricultura e indústria. Detentor de 17% das reservas da OPEP, ocupa a 8ª posição entre os maiores produtores de petróleo do planeta. Esse potencial energético, porém, é constantemente tensionado por sanções internacionais, especialmente dos Estados Unidos, que limitaram parcerias tradicionais. Em resposta, o Irã fortaleceu laços comerciais com a China, a Índia e vizinhos árabes, consolidando-se como um ator resiliente no tabuleiro geopolítico. A gastronomia iraniana é uma viagem pela história da culinária mundial. Considerada uma das mais antigas do planeta, traz pratos como o cello kebab, servido com arroz perfumado e manteiga, e o fesenjan, um ensopado de frango com nozes e romã, que combina sabor agridoce em equilíbrio perfeito. O uso do açafrão, da água de rosas, do pistache e do cardamomo dá um caráter único à mesa persa. Curiosamente, os iranianos valorizam o ato de comer no chão, em tapetes, cercados por família e amigos, e transformam piqueniques em parques e jardins em um ritual social quase sagrado. Mas o legado do Irã vai muito além da comida. Poetas como Rumi, Ferdowsi e Hafez continuam sendo traduzidos e celebrados no mundo inteiro, levando mensagens de amor, misticismo e filosofia. Avicena, ou Ibn Sina, é lembrado como um dos grandes nomes da medicina e da filosofia islâmica, influenciando universidades europeias por séculos. A arquitetura persa, com seus jardins geométricos e mesquitas de cúpulas coloridas, serviu de inspiração para palácios do Oriente e do Ocidente. Cada detalhe desse legado mostra como o país projetou sua cultura muito além de suas fronteiras. Historicamente, o Irã foi um ponto estratégico na Rota da Seda, conectando o Oriente à Europa. Esse papel de elo cultural e comercial retorna agora com a iniciativa Cinturão e Rota, liderada pela China, que coloca o país novamente em posição central nas trocas globais. Entre estradas, oleodutos e ferrovias, o território iraniano volta a ser caminho obrigatório para mercadorias, ideias e influências culturais. É como se a história desse corredor milenar estivesse se repetindo em nova roupagem, mantendo o Irã como pivô entre mundos. Assim, quando olhamos para o Irã de hoje, não vemos apenas um país cercado por desertos, montanhas e mares. Vemos uma nação que combina riquezas naturais, uma cultura ancestral e uma habilidade inata de resistir às pressões externas. Sua influência ecoa na arte, na literatura, na filosofia e até nos sabores que chegam à mesa. Compreender esse mosaico é enxergar além das fronteiras políticas e perceber o Irã como herdeiro de uma tradição que, geração após geração, continua a impactar o mundo de maneiras surpreendentes. Depois dessa viagem pela terra dos persas, fica impossível não refletir o que realmente sabemos sobre o Irã.
vimos que ele não é apenas manchete sobre conflitos, mas um país onde desertos escaldantes convivem com montanhas nevadas, onde poesia atravessa séculos e onde a fé dita o ritmo da vida cotidiana. Essa combinação de extremos mostra que o Irã não pode ser entendido em preto e branco. Ele é um mosaico de cores, tradições e contradições que ainda influenciam o mundo moderno. E aqui está a provocação. Será que você consegue enxergar além dos estereótipos? Quantas vezes você já julgou um lugar apenas pelo que ouviu nas notícias, sem buscar a riqueza que existe por trás? Conhecer o Irã é também um exercício de autocrítica, porque nos mostra como é fácil simplificar realidades complexas. Esse aprendizado pode ser aplicado na sua vida. Antes de julgar pessoas, culturas ou até decisões, tente olhar mais fundo, entender a história e o contexto. A questão que fica é: qual dessas facetas do Irã mais te surpreendeu? O legado cultural dos poetas? A grandiosidade de Persépolis? Ou a capacidade de resistir em meio a pressões internacionais? Compartilhar essa reflexão é uma forma de manter viva a curiosidade e a busca por conhecimento. E talvez esse seja o maior legado persa: ensinar que a sabedoria está em olhar além das aparências. Se você chegou até aqui, é porque busca compreender o mundo com mais profundidade. Então leve essa experiência adiante, questione, explore, viaje, mesmo que seja pela leitura. Porque entender culturas tão diferentes é também expandir sua própria forma de viver. E claro, não esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando comigo essas histórias que a maioria nunca conta. Afinal, cada vídeo é uma oportunidade de descobrir que o mundo é muito maior e muito mais fascinante do que imaginamos.